As eleições 2024 em Mato Grosso do Sul já têm o resultado nos municípios e também aqui na capital. Segundo turno em Campo Grande entre duas mulheres, Adriane Lopes e Rose Modesto. E nós vamos conversar com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso do Sul, o juiz Eduardo Eugênio Ciravenha Júnior. Muito obrigada pela gentileza de conversar com a Rádio CBN. Qual a avaliação que o senhor faz desse pleito eleitoral em 2024? Foi um pleito que transcorreu dentro da normalidade. Nós tivemos algumas ocorrências, como é comum acontecer em qualquer pleito, ocorrências seja na capital, seja no interior do estado. Tivemos aqui em Campo Grande um atraso na transmissão de duas urnas, isso gerou um delay um pouquinho de 30 minutos, uma hora. Mas conseguimos encerrar por volta das 19 horas, houve a oficialização do resultado e a avaliação que o TRE faz é que tudo transcorreu dentro da normalidade, tirando algumas situações que é normal, até mesmo porque nós temos aí 7.250 sessões eleitorais, então pode acontecer de uma situação ou outra, mas nada que fuja ao controle da Justiça Eleitoral. No sentido de ainda eventualidades, né? Troca de urna ou crimes eleitorais. Qual que é o balanço que o senhor faz e quais situações ocorreram e que precisaram da atuação da Justiça Eleitoral? Nós tivemos aí algumas situações de ocorrências com urnas eleitorais, no total de aproximadamente 70, 48 precisaram ser substituídas, né? Ainda assim, todas as urnas funcionaram a despeito dessa substituição, houve a votação em todas as sessões eleitorais. É um universo inferior a 1% de troca de urnas, 0,6%. Isso está na margem da normalidade, da justiça eleitoral. E a questão dos crimes eleitorais sempre acontece, infelizmente, mas também dentro de um percentual muito baixo, que também é previsto aí na avaliação da justiça eleitoral dentro da normalidade. Alguém de fato foi preso, precisou ser encaminhado? Como é que foi Sim, isso? nós tivemos aí algumas situações de flagrante, né, compra de votos, boca de urna, mas todas as situações em que ocorreram prisões em flagrante foram encaminhadas à autoridade competente para a lavratura do respectivo ocorrência e tudo vai ser apurado ao seu tempo. Alguma situação aqui em Campo Grande ou no interior do estado? Sim, tivemos em Campo Grande, tivemos no interior do estado, um número baixíssimo, mas felizmente, como eu disse, tudo dentro da normalidade, né? Isso vai ser apurado, eu tenho apenas o número dessas ocorrências, não posso dizer em relação a qual candidato ou a que tipo de candidatura, mas é um número baixíssimo que eu entendo que não reflete aí, não causa qualquer mácula ou mesmo senão ao processo eleitoral. É, bom, este primeiro turno finalizado, né, com o resultado divulgado, oficializado. Agora, a preparação para o segundo turno. O que vem pela frente? Bom, agora com o segundo turno, só na capital, o trabalho de logística é consideravelmente menor. Ainda assim, a Justiça Eleitoral vai ter um trabalho muito grande. Nós temos aí 4 semanas até a realização do segundo turno, que ocorrerá no último domingo de outubro, perdão. E todo o trabalho que foi feito de logística, de urna, de mesários para o primeiro turno em Campo Grande vai ser repetido. Então a Justiça Eleitoral já tem toda a programação organizada e nós vamos realizar o segundo turno de forma tranquila, como foi no primeiro. Doutor, a gente acompanhou ainda, né, um número de abstenção que chamou a atenção. Qual é a avaliação que o senhor faz desses eleitores, né, que não compareceram para votar no dia de hoje? Historicamente, as abstenções giram em torno de 20% no país, sejam nas eleições gerais, sejam nas eleições municipais. Esse ano nós tivemos um percentual de abstenção um pouco maior, não chegou a 30%, né? Foi maior que 20%, mas não chegou a 30%. E aí a avaliação
decorrente desse quadro, pode ser, nós temos um feriado prolongado, aqui, principalmente aqui no estado, na semana que vem. Nós temos aí, eventualmente, um desinteresse da população pela política, mas não foge muito da margem histórica, do percentual histórico de abstenções das eleições anteriores. Nesse sentido, né, o eleitor, ele que não votou neste primeiro turno, ele está habilitado a votar no segundo turno? Como é que fica isso? Sim, o eleitor que não votou no segundo turno, é importante que ele justifique a sua ausência às urnas, e ele está sim apto a votar no segundo turno. Ele só ocorrerá a situação de irregularidade e consequentemente cancelado se nesse primeiro turno de 2024 foi a terceira vez consecutiva que ele deixou de votar. Se ele deixou de votar pela terceira vez consecutiva, ou seja, no primeiro e segundo turno de 2022 e nesse primeiro turno, então automaticamente ele passa para a situação de irregular e aí ele não conseguirá votar no segundo turno deste ano. Porém, se ele votou regularmente em 2022 e não conseguiu votar nesse primeiro turno, no segundo turno ele poderá votar. A gente acompanhou também, entre as implementações, né, que a Justiça Eleitoral realizou no pleito deste ano, a utilização da acessibilidade por voz para deficientes visuais. Como é que o senhor avalia essa introdução da tecnologia no serviço e no momento do voto? A justiça Eleitoral, como todo o serviço público, que se trata, na verdade, de uma prestação de serviço à população, ela sempre busca proporcionar a maior acessibilidade possível, seja a pessoas que não têm dificuldade de locomoção, seja pessoas com dificuldade de visual ou auditiva. Então, nós procuramos aí, diante dessa evolução tecnológica da própria urna, possibilitar que pessoas tenham, então, acesso à votação e que sejam adaptadas às necessidades dela. Então, a Justiça Eleitoral busca sempre se aprimorar, evoluir tecnologicamente a urna para que essas pessoas tenham pleno acesso e exerçam plenamente o seu direito de voto como cidadão. Ainda em relação às votações, né, que ocorreram no interior do estado, em alguns municípios, por exemplo, São Gabriel do Oeste, o eleito está sob júdice. Como que fica essa situação? Bom, todos os eleitos que estão sob júdice, é necessário aguardar o desfecho do processo que está sendo impugnada a candidatura, né? Ainda que isso tenha sido julgado em primeiro grau e eventualmente em segundo grau, nós sabemos que existe a última instância, que é o TSE. Então, ainda está sob júdice. Não posso comentar se está eleito ou não está eleito, porque depende do desfecho do processo, até o trânsito em julgado da decisão que julgou inapto ou inabilitado aquele candidato, determinado candidato. Exatamente, porque se trata do processo eleitoral, a gente acompanha os julgamentos da Justiça Eleitoral um pouco mais célere. Nesse sentido, existe um prazo ou uma expectativa de finalização desse tipo de processo ainda nos próximos dias? Olha, todos esses recursos foram julgados pelo TRE-MS e aí a parte que se sentir prejudicada ou não concordar com a decisão, ela tem ainda cabe a ela um recurso ao TSE. E aí nós não conseguimos aqui do TRE falar ou prever em quanto tempo esse recurso pode ser julgado. Pode ser rápido ou pode demorar mais tempo. Então nós não temos como ter uma previsão do julgamento e o desfecho desse processo. Algum município que ainda não finalizou o processo na noite de domingo? Não, todos os processos, candidatos que estavam sob júdice foram julgados aqui no TRE e aí, como eu disse, ainda cabe um recurso para a instância superior, que é o TSE. Em relação à apuração, todos os municípios finalizados no domingo? Todos os municípios finalizados. Eu não tenho aqui os números, mas aqui dos eleitos, mas todos os municípios estão finalizados a apuração pelo TRE-MS. Segundo turno em Campo Grande, o que o senhor espera para esse segundo turno? Eu espero que haja um debate maior de propostas, sobretudo porque nós não temos aí mais a figura dos candidatos à vereança.
Temos apenas 2 candidatas à prefeitura da capital e que haja um debate sobre propostas e não ataques como eventualmente tem acontecido e aconteceram no primeiro turno. E quem vai ser o beneficiário será a população para ter aí, entre as 2 concorrentes, a escolher de forma, com base nas propostas, a que tenha melhores condições para governar a nossa cidade. Muito obrigada. Nós conversamos com o juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso do Sul, Eduardo Eugênio Siravenha Júnior. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.